do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar, cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar, cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Bom dia, meus irmãos. Privilégio estarmos nos reunindo nesta manhã para culto, mais uma vez, quando na presença do nosso Deus, nós temos este compromisso dominical. Todos os domingos de manhã, nós temos o privilégio de nos reunirmos para olharmos para a Bíblia, para a Palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente. Nós estaremos olhando para a Palavra de Deus, tirando deste livro o alimento para cada um de nós. E fazermos isto no domingo é maravilhoso, principalmente logo nas primeiras horas do domingo, quando nos apresentamos diante do Senhor, com o propósito de que o nome dele seja glorificado, o nome dele seja enaltecido acima de todas as coisas. É uma satisfação, prazer muito grande estarmos juntos novamente, chegar até a sua casa nesse dia em que nós separamos para cultuar ao nosso Deus, separar um tempo todo especial para cultuar ao Senhor. E hoje, assim como fazemos todos os domingos, não vai ser diferente. Nesse primeiro momento do culto, nós estaremos refletindo sobre a palavra do Senhor, pedindo a bênção, a graça do Senhor sobre a nossa vida. E eu quero que você pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e abra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 3, e nós iremos fazer nós vamos fazer uma seleção de versículos. Nós iremos pegar exatamente o livro de Lucas
ler os 6 primeiros versículos. Depois eu quero ler ainda para você o versículo 8 e o versículo de número 9. E terminaremos com a leitura do versículo 17 e o versículo de número 18. Nesse texto sagrado, eu quero propor, nessa manhã, o tema são pessoas que Deus usa e não coisas. Eu quero que você grave essa frase que será o tema da mensagem desta manhã. São pessoas que Deus usa e não coisas. Vamos ler o texto sagrado de Lucas, capítulo de número 3, destacando aí primeiro os 6 primeiros versículos. E o texto sagrado diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz o seguinte: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Esse é a primeira parte do texto que separamos nesta manhã para compartilhar com você. A segunda parte, do versículo 8 ao versículo 9, diz: deem frutos que mostrem arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. E a última parte, o versículo 17 e o versículo 18 deste capítulo 3 de Lucas, diz assim: ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e ajuntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Que maravilha! É isto que hoje, nesta manhã, eu quero que você reflita,
que você pense que são pessoas que Deus usa e não coisas. É importante nós termos essa certeza. Vamos aproveitar este momento que Deus falou ao nosso coração. Deus falou contigo através da palavra, com a sua família. Vamos conversar um pouquinho com Ele. O que que passa pela sua mente agora? O que vem na sua mente para conversar com o Deus eterno, com o Todo-Poderoso? Feche seus olhos nesse instante e fale com Deus. Glorifique ao Senhor nesses momentos de culto, de adoração, que estamos na presença do Senhor. Oremos. Pai querido, eu quero invocar o seu santo nome. E ao invocar o teu nome, ó Deus, eu glorifico a ti. Reconheço a tua grandeza, o teu poder, a tua bondade e a tua maravilha, e as tuas maravilhas. Eu peço que o Senhor estenda a tua mão de graça, de bondade, de misericórdia sobre esta família. E também, ó Deus, a todos aqueles que nos veem neste momento, nos acompanham neste momento através deste canal. Derrame a tua bênção sobre todos eles, ó Deus. São nossos amigos, são irmãos nossos, ó Deus, que espalhados estão nesse instante, mas ao mesmo tempo estamos muito perto uns dos outros, porque o mesmo Deus que me assiste, o mesmo Deus que assiste esta família, é o mesmo Deus que está assistindo todas as pessoas em toda a face da terra. Por isso, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e louvamos ao Senhor pela sua bondade e pela sua misericórdia. Olhando, queridos irmãos e amigos, para este texto do Evangelho de Lucas, texto que compartilhei com vocês, que eu tenho aqui diante dos meus olhos. A primeira palavra, olhando para esse texto, e que eu quero compartilhar com você, é que a maior necessidade do mundo é de Deus. O mundo tem necessidade de Deus. E nós precisamos atentarmos bastante para esta realidade. Enquanto Deus nos usa, e esta é a vontade dele, ele quer nos usar. É importante, então, nós sabermos, à luz deste tema, dessa primeira frase que nós colocamos para vocês como tema, Deus, são pessoas que Deus usa e não coisas. Eu quero lembrar para você que existe aí uma febre de métodos. E em alguns momentos esses métodos parecem ser apresentados como mais eficiente do que a própria Bíblia. Então eu quero já lembrar para você nesta manhã que Deus nunca santificou métodos.
olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, Deus santifica pessoas. Deus usa poderosamente pessoas. E entre estas pessoas, nesse instante, ele olha para a sua família, ele olha para você. Existe um desejo profundo no coração de Deus de ver você uma pessoa santificada para o seu reino, para que a glória de Deus seja manifestada de uma forma maravilhosa. Então, nós não precisamos de melhores métodos. Nós não precisamos de melhores métodos. Nós precisamos, sim, de melhores servos e servas do Senhor. Deus quer isto. Servos e servas que possam ser vistos por Deus como servos bons e fiéis. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que a palavra de Deus coloca diante de nós. Estes servos bons e fiéis, eles devem ser comprometidos, envolvidos no reino de Deus, e é importante que nós estejamos observando o que o texto sagrado colocou para nós e que o tema coloca também para nós nesta manhã. Nesse texto, de forma muito especial, que li, muitos que estão acompanhando têm este conhecimento, mas eu quero recordar com você. Recordar que nestes acontecimentos aqui deste texto sagrado, havia 400 anos, isso mesmo, 400 anos, que a nação de Israel estava sem ouvir a voz de um profeta de Deus. 400 anos. Muito tempo. E surge este homem de Deus, este profeta de Deus, e algumas coisas já interessantes que o texto coloca para nós, e a sua história, quando nós olhamos para a história de João o Batista, mostra a primeira coisa: ele não veio de uma classe sacerdotal. Ele não era filho de sacerdote. Não veio de um palácio. Não tinha sangue azul. Agora, uma coisa nós sabemos que ele veio trazendo. Ele veio trazendo a palavra de Deus. Ele veio com a palavra de Deus. Ele veio santificado por Deus e escolhido por Deus para falar à sua nação e a seu povo 400 anos durante todo esse silêncio. Período que vocês sabem muito bem que nós chamamos, e a Bíblia coloca isso como um período interbíblico. Período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Este período de espera que o povo teve. Portanto, Deus usa quem Ele quer. Deus faz isso, porque Ele pode sim fazer isso. Ele usa no lugar que Ele quiser. E um dos lugares que este homem falou, no mínimo um lugar estranho, que dificilmente eu escolheria para iniciar uma pregação, para pregar. E talvez você também. O deserto. Lembra da célebre palavra bíblica que diz: voz do que prega no deserto?
E de lá chama o povo para uma situação de conserto. Endireitai as suas veredas. Preparai o caminho para aquele que está prestes a chegar. Alguém que ouve e obedece a palavra de Deus e o executa essa ordem com fidelidade. A esses tais é que o Senhor espera, chama, santifica, vocaciona e abençoa. E o Senhor olha para você, para a sua família, para os seus filhos, sua esposa, seu esposo. E existe o desejo dessa família toda continuar sendo santificada para o reino de Deus. João Batista coloca aqui um fim de silêncio do céu. Era um milagre que estava prestes a acontecer. E nós podemos, no nosso coração, nessa época em que nós estamos vivendo, sabemos que existe um milagre prestes a acontecer, porque nós cremos, porque nós acreditamos. E esse milagre pode acontecer a começar do nosso testemunho, da nossa fé, da nossa disposição de mostrar quem é Deus, o Todo-Poderoso, e o que Ele pode fazer neste tempo em que nós estamos vivendo. É só crer, meus irmãos, é só acreditar. É só colocar Deus na frente, e não nós. É Deus que tem que estar à frente. Nesse texto, vamos olhar novamente para o texto sagrado. Quando observamos aqui o versículo 4, que Deus escolhe as pessoas e depois de escolher as pessoas, Ele dá uma missão. Então, nós já sabemos, agora, a esta altura deste estudo, desta mensagem, que além de Deus me escolher, além de Deus te escolher, Deus tem uma missão especial para você e cabe a nós sabermos que missão é essa. Nesse texto sagrado, vem um homem de Deus, escolhido por Deus, enviado por Deus, para denunciar o pecado do rei. O pecado na vida do rei. O pecado na vida dos religiosos, dos soldados, do povo, da nação. Ele não era um profeta, um homem que viria para ser conivente com toda aquela situação que estava acontecendo. Seus amigos diziam, olha o que os amigos de João diziam à luz do texto. Dizia que ele tinha demônios. E Jesus dizia, este é o meu profeta. Porque era uma lâmpada que ardia, queimava, mas também iluminava. Trazia luz para aquelas pessoas. Ele era como uma vela no velador. Iluminava com total intensidade durante todos os dias da sua vida. E é importante observarmos também que João, ele não era um eco que bate e volta e se dispersa. Não era assim.
João era uma voz, e uma voz que pregava. Pregava no deserto, pregava à beira do Jordão, pregava nos palácios e pregava para o povo, chamando a atenção desse povo para uma vida comprometida com Deus. Deus usa pessoas. Deus quer usar pessoas. Deus quer chamar pessoas. Deus quer ajuntar pessoas. Não é ouro, prata, muitos bens materiais. Não é isso que Deus quer ajuntar. Deus quer ajuntar pessoas para serem instrumentos de bênção, de graça e de misericórdia. E como é bom, queridos irmãos, quando nós temos certeza dessa verdade. Deixa o Senhor continuar falando com você e com sua família nessa manhã tão especial, o dia do Senhor, que nós paramos para ouvir a sua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. João Batista, ele disse o seguinte, e ele diz isso porque nós percebemos que o servo de Deus tem que ter atitude. E João era um servo com atitude. Era um homem que se humilhava quando necessário diante do Senhor. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 3, e versículo de número 11, nós podemos ver esta verdade. Olha o que João Batista diz. Eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Disse ainda mais, convém que ele cresça e que eu diminua. João estava falando de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que nos salvou, aquele que nos amou, que nos ama e continuará nos amando, estando sempre ao nosso lado, estando sempre com a sua família. Se tem uma coisa que é importante observarmos, a questão de quando nós pegamos uma lata vazia. Você já fez esse teste? Pega uma lata vazia e bate. Estamos vivendo aí o tempo dos panelaços, bater panela como protesto. E o propósito de bater a panela é qual? Fazer barulho. Pois é, lata vazia faz barulho, mas não tem essência. Não tem essência. Não está cheia. Então nós precisamos entender que precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. O albatroz, o pássaro, o albatroz, você percebe que quando nos filmes ou quando se você já viu algum voar, você sabe que ele só voa abaixo. Ele nunca dá o voo como de uma águia, como de outros pássaros. Ele só consegue voar baixinho. E você sabe por que o albatroz voa abaixo? É porque ele tem um papo muito grande. Ele é papudo. Nós temos pessoas papudas, só tem muito papo e eles nunca irão voar alto. Deus quer servos corajosos, como João Batista, quando nós lemos Lucas capítulo 3, versículo de número 19. Nós podemos ver claramente esta coragem. João Batista em nenhum momento aplaudiu Herodes
quando ele casou-se com a mulher do seu irmão. Olha, dado interessante aqui. Pelo contrário, ele olha para o rei e denuncia o seu pecado. Ele preferiu ser preso a ser degolado do que faltar com a verdade. Ele daria a sua vida por amor ao seu Deus. São estas pessoas, esses servos, que o Senhor quer. Ele preferiu a morte do que ser infiel. A fidelidade de um homem que foi santificado por Deus, podemos ver claramente aqui na vida de João Batista. Deus quer servos assim, que estejam cheios do Santo Espírito de Deus. E como foi que Deus usou este servo fiel, corajoso e cheio do Espírito? Deus usou este homem para aterrar vales, como diz o texto. Deus usou este homem para nivelar os montes. Deus usou este homem para endireitar caminhos tortuosos. Lucas capítulo 3, versículo de número 5. Aqueles caminhos terríveis, ele foi arrumado, foi colocado no lugar. E existe, às vezes, algumas coisas fora do lugar na nossa vida, na vida da nossa família. E nessa manhã, falando da preocupação de Deus com pessoas e não com coisas, e a sua família é composta de pessoas, você é uma pessoa, deixa Deus arrumar tudo para você. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus arrumar a sua vida, colocando-a no lugar que ela deve sempre estar. No lugar de um servo que serve e glorifica o Senhor. A palavra que ele prega é palavra de Deus e não palavra de homem, não discurso de homem. João prega a palavra de Deus. Depois de 400 anos de silêncio, ele chega e diz: este é o nosso Deus. E o nosso Deus está trazendo uma mensagem para vocês. Vocês precisam colocar em ordem a casa de vocês. Vocês precisam preparar o caminho. Prepare o caminho, porque ele está chegando. João estava falando de Jesus. A nossa nação está precisando de ser preparada para uma ação poderosa, um mover de Deus neste país. Na verdade, o mundo inteiro. Mas nós queremos falar da nossa Jerusalém. Nós queremos falar do país em que nós nascemos. Precisa de um mover de Deus. E Deus está preparando. Deus está falando de uma forma muito clara que é Ele que é a vida. É Ele que é a verdade. E Ele é o único que pode iluminar o nosso caminho, que pode iluminar o seu caminho. Por isso, João era um homem de convicção. Esse servo de Deus era um homem de convicção. Aquele que Deus santifica, aquele que Deus separa, aquele que Deus chama. Ele quer que tenhamos uma atitude, que nós tenhamos um compromisso, mas que tudo isto seja feito à luz de uma grande convicção. Lucas, no capítulo 3, e versículo de número 9, Lucas 3 e versículo de número 9, este texto sagrado nos diz o seguinte: mas já está posto o machado à raiz das árvores.
Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, olhando para este texto, hoje com você aí na sua casa, nós poderíamos dizer que a mensagem de Deus é arrepender e viver, ou não arrepender e morrer. Poderíamos dizer ainda que a mensagem de Deus é um apelo urgente para todas as pessoas. Depois de todo um tempo, vem o servo de Deus e diz: eu tenho uma mensagem para você. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E deixa Deus perdoar os seus pecados, as suas faltas, para que a sua vida possa ser endireitada, consertada, transformada, para que Deus olhe para você e diga: este é o meu servo. Esta é a minha serva, e eles são servos fiéis. É gente boa. Deus quer que nós sejamos pessoas boas. E para isto, segundo a mensagem do profeta de Deus, precisamos dar frutos dignos de arrependimento. Isto. É isso que diz a palavra de Deus. Finalmente, para este domingo, esta manhã de domingo, este culto, este momento de reflexão, de pregação da palavra de Deus, eu quero dizer para você que o arrependimento prepara o caminho para uma grande bênção. Quando nós nos arrependemos, Deus está nos preparando para derramar uma grande bênção. É o caminho para recebermos uma grande bênção, o arrependimento. Ele traz para nós bênçãos sem limites, muito mais do que nós esperamos. O texto disse: toda a carne verá a salvação de Deus. Todo mundo vai ver a salvação de Deus. Todo mundo estará vendo a salvação de Deus. E neste momento, o homem de Deus, o profeta de Deus, aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que veio com o propósito de tirar o pecado do mundo, de todas as pessoas. De pessoas. Deus cuida de pessoas, Deus ama pessoas, Deus quer ajuntar as pessoas. Este é o desejo de Deus, este é o desejo do Senhor. Esta bênção, além de ser sem limite, ela é uma bênção inequívoca. É isso, uma bênção inequívoca, incontestável, clara, cristalina. Toda a carne verá. E ponto. É isso. E finalmente, uma bênção extraordinária. Nós experimentamos desta bênção extraordinária, porque toda a carne experimentaria, iria ver a salvação de Deus. E quando João aponta e diz: este é o Cordeiro de Deus, ele está dizendo: este é o Salvador. Este é o Salvador do mundo. Aquele que ama este mundo de uma forma que o mundo não pode compreender nem entender. E independente de tudo isso, ele vai até o fim. Que Deus seja glorificado nesta
manhã. Que Deus esteja abençoando a sua vida nessa manhã muito especial e que a graça do Senhor Jesus esteja sendo derramado sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. No próximo domingo, eu estarei voltando a falar com você na sua casa. No domingo de manhã nós temos 2 atividades importantes para fazermos. Uma, a diretoria da igreja, juntamente com alguns líderes de departamentos, às 9 horas da manhã, no próximo domingo, nós estaremos lá no templo com uma reunião administrativa, colocando em ordem questões administrativas da igreja, a questão de relatórios, informações, as finanças, como foi esses 2 meses que se passaram a gente neste isolamento, fazer uma avaliação de tudo isso para, no momento oportuno, trazermos um relatório para a igreja desta reunião administrativa que será registrada como Assembleia da Igreja com este grupo de irmãos fechados, porque nós ainda não podemos estar juntos. Mas no próximo domingo nós vamos fazer isso, mesmo que nós já começamos a estarmos nos preparando para, aos poucos, estarmos voltando de acordo com as novidades que o nosso governo estará apresentando em relação às reuniões, aos ajuntamentos. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, derrame bênção, graça sobre a sua vida, mas no próximo domingo eu chego na sua casa com uma mensagem exatamente como esta que acabo de transmitir para você. Que Deus te abençoe, que Deus derrame da sua graça e da sua misericórdia sobre a sua vida. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus bendito, abençoe o teu filho, a tua filha, esta família, e que esse dia seja um dia de bênção para todos eles. E que à noite, quando iremos participar da ceia do Senhor, que seja um momento de graça, cada um em sua casa, cada família junta, ó Deus, e juntos estaremos fazendo isso para que o teu nome seja glorificado, e sabemos que ele será. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada para você. Pastor José Eduardo já está se preparando lá no WhatsApp para trazer a lição, o estudo da Escola Bíblica Dominical, e que vocês estarão acompanhando e estudando um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Faça bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando Paulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia.
precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Olha aí, mas eu tenho uma leve impressão de que as coisas um dia de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, o tempo e o espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Vamos ouvir? Tá? Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente.